Olá, tudo bom? Aqui é o professor Rafael. Nós estamos aqui para fazer um breve resumo da última aula da matéria Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas, tá bom? Nós estamos falando sobre o treinamento, né? Só para fazer uma pequena revisão, o treinamento é algo extremamente importante para quem trabalha no setor de RH. É uma das ferramentas utilizadas para desenvolver pessoas. Qual o objetivo? Os objetivos do treinamento é preparar as pessoas, proporcionar oportunidades de desenvolvimento e fazer que as pessoas mudem de atitude para melhor perspectiva técnica do seu trabalho. Na aula passada nós falamos sobre o ciclo do treinamento, como nós vamos fazer o treinamento, né? Nós falamos desses 4 níveis aí. Primeiro nós vamos fazer o levantamento das necessidades. Falamos sobre como fazemos esse levantamento. Nós precisamos saber todos os dados importantes para poder começar a ter este diagnóstico de informações. Depois fazer a programação, como eu vou começar a programar baseado nas informações. O terceiro é a execução, como eu vou executar, colocar em prática isso. E o último é a avaliação. Baseado nisso eu posso ter um resultado positivo ou realmente reavaliar novamente e fazer novamente o levantamento de necessidades para que eu possa desenvolver o treinamento e ter os resultados esperados. Então nós falamos na aula passada exatamente isso, sobre levantamento das necessidades. Falamos algumas perguntas, como fazer isso, a fim de ter essas respostas aqui listadas. O que deve ser ensinado? Quem deve aprender? Quando deve ser ensinado? Onde deve ser ensinado? Como se deve ensinar? E quem deve ensinar? Essas respostas precisam estar realmente respondidas para que eu comece a ter esses primeiros passos de desenvolvimento dentro do treinamento. Para que eu comece a desenvolver o treinamento, eu preciso atender esses requisitos aqui. Agora a aula de hoje é falando sobre o planejamento. Tendo essas informações, eu vou começar a me planejar ao treinamento, certo? Como eu vou planejar? Eu vou falar alguns itens de planejamento, anotem e preste atenção. Primeiro, eu digo que preciso ter um objetivo. O treinamento precisa ter um objetivo claro. Eu não posso fazer um treinamento por fazê-lo. Eu tenho que ter um objetivo. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer um treinamento para relacionamentos interpessoais. Então isso tem que ser claro o objetivo, né? Então, se eu vou falar sobre relacionamentos interpessoais, eu não posso falar sobre finanças. O objetivo do treinamento não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com vendas, não tem nada a ver com contabilidade ou algo assim. Então, nós temos que entender que o alvo, o objetivo tem que ser claro no treinamento. Não pode fugir. Segundo ponto, a divisão do trabalho. Saber como vai ser feito isso. Se vai ser por módulos, se vai ser um dia, se vai ser por ciclo, se vai ser por pacotes. Essa divisão do trabalho é importante para que você consiga desenvolver o conteúdo abordado e o tempo, a duração, né? A duração desse treinamento. Terceiro ponto é a determinação do conteúdo do treinamento. Eu tendo definido qual é o objetivo, eu preciso saber o que eu vou ensinar. Se eu vou ensinar voltando sobre interpessoais, né, relações interpessoais, eu preciso definir em que áreas dessa relação eu tenho que atingir. Será que é a fala, a comunicação,
a empatia. Então eu vou proporcionar conteúdos para que eu possa desenvolver esse treinamento. Não é uma coisa à toa, falar por falar, treinar por treinar. Tem que ser algo definido. O quarto ponto é a escolha do método de treinamento, né? Como nós vamos fazer treinamento, né? Vai ser presencial, vai ser online, né? Nós estamos vivendo um período de pandemia. Será que vai ser online? Será que vai ser só apostila, leitura? As tecnologias também nos ajudam a trabalhar com isso. Então, esse método de treinamento eu tenho que também estar definido, para que todos os outros que vão vir por aqui ou que já passaram possam se adaptar à ideia e à transmissão. Como é que eu vou transmitir esse conhecimento definido pelo objetivo, pelos ciclos e pelo conteúdo, né? Precisamos entender qual vai ser o método. Se vai ser só por apostilas, se vai ser aulas presenciais, se vai ser pelo YouTube, se vai ser pelo Meet. Tudo isso é um método de treinamento. Quinto ponto, definir os recursos de treinamento, né? Como vai ser esses recursos? Não misture, tá certo? O método é exatamente qual é a linha de transmissão, tá certo? A linha de transmissão, como é que eu vou me comunicar? Os recursos é qual material que você vai utilizar para que haja essa comunicação. Vou precisar de um data show, se eu for para fazer um instrutor. Eu vou precisar de algum equipamento, algum material, um quadro branco, ou vou precisar de apostilas. Eu preciso definir também os recursos que eu estou. Baseados nos recursos, eu posso definir como eu vou fazer esse treinamento. Eu não posso dizer que, por exemplo, eu vou passar um vídeo e chego na hora do treinamento e não tenho uma televisão ou um data show ou algo dessa natureza para que eu possa transmitir isso. É uma perca de tempo e termina prejudicando o teu treinamento. Ainda tem algumas coisas e muito importantes. A outra maneira de a gente definir o planejamento, gente, como fazer esse planejamento é a definição da população-alvo. Ou podemos dizer que é definir o público-alvo. O que quer dizer isso? Eu tenho que saber para quem eu vou fazer esse treinamento. Isso faz muita diferença, tá certo? Faz muita diferença, porque isso vai determinar qual tipo de linguagem, o que eu vou falar, como eu vou falar. Por exemplo, eu estou dando aula para ensino médio, então eu tenho que falar com um linguajar para ensino médio. Se eu fosse dar um treinamento para a criança, pré-adolescentes, eu teria que ter outra linguagem. Para criança é outra linguagem, para universitários outra linguagem. Dentro de uma empresa também tem linguagens diferentes, linguagens técnicas, linguagens filosóficas e assim por diante. Para isso eu tenho que definir qual é o meu público-alvo, tá certo? Por quê? Primeiro, para definir quantos números de pessoas vão ser treinadas. Eu preciso definir o número de pessoas a ser treinadas. Quantas pessoas vão ser treinadas? Tá certo? Como vai ser feito isso? Então, isso eu preciso definir quantas pessoas estão sendo treinadas, para que eu possa ter o número exato, se precisar de cadeiras, de materiais para isso. Disponibilidade de tempo para o treinamento. É muito interessante isso, porque se for um treinamento que é no caso empresarial, entende-se que as pessoas estão trabalhando, teria que ter uma programação para esse treinamento e essa programação não deve interferir na sua produtividade, tá certo? Então procurar uma maneira de utilizar o tempo sem prejudicar a produtividade desse funcionário.
Mas eu preciso saber se vai ser uma hora antes do trabalho, será que vai ser uma hora depois do almoço, ou vai ser final de semana. Então, essa programação do tempo precisa ser definido. Como eu vou saber isso? Sabendo qual é a clientela, porque vou saber qual é a atividade que ele trabalha e assim a disponibilidade que ele tem. O grau de habilidade, conhecimentos e atitudes a ensinar. Nesse ponto aqui é legal, é o que eu não acabei de falar também, sobre saber qual é a habilidade, qual é o conhecimento que ele tem para desenvolver esse treinamento. Eu não posso chegar falar para quem está aprendendo algumas coisas como um linguajar universitário, um linguajar de um doutor, um mestre, que tem uma outra tipo de linguagem. Eu tenho que entender qual é o conhecimento. Eu definindo essa população alvo, eu vou conseguir desenvolver conhecimentos a fim de proporcionar realmente a evolução do seu trabalho. Com isso, eu consigo uma comunicação. Mas para isso, eu ter esse grau de comunicação, preciso saber qual é a habilidade que ele tem e conhecimento que ele tem. Tá certo? E aí gerar essa atitude de ensinar. Características pessoais do comportamento. Quais são as características do trabalho que vai estar sendo feito, qual treinamento que está sendo feito, baseado na clientela. Tá certo? Se eu vou falar sobre vendas, eu tenho que entender que a linguajar e o comportamento pessoal vai estar voltado para vendas. E por fim, o local onde vai ser. Se eu tenho definido, eu tenho que saber qual local. Por exemplo, se vai ser fora, dentro da empresa, se tem muita gente, pouca gente, tá certo? Preciso de número X. Essa é algo que preciso levar em consideração. Como é que eu vou levar em consideração esses pontos? Sabendo quantas pessoas e que tipo de clientela eu tenho. É o chamado definição de população-alvo ou público-alvo. Depois, nós temos a época e periodicidade do treinamento, ou seja, quanto tempo vai durar, tá certo? Quanto tempo vai durar, tá certo? Necessário estar claro isso para quem está fazendo o treinamento e também para quem vai fazer o treinamento. Outro é o cálculo de custo-benefício do programa. Preste atenção. Existe um custo para treinar, um custo de tempo, um custo financeiro. Vamos supor que um trabalhador fique uma hora sem trabalhar. Há um custo de produção. Mas esse custo tem que ser balanceado e saber que o fato de ele ficar parado uma hora, ele vai produzir mais depois. Que nós chamamos de custo-benefício, ou seja, eu vou pagar, mas vai ter mais benefícios do que malefícios. O tempo que ele vai gastar treinando vai gerar para ele benefícios de produtividade. Consequentemente, ele é o principal beneficiário, mas também a empresa também. Gera um custo-benefício bom para todos, tá certo? Bom para todos. Então, eu vou pagar para ter um benefício, tá certo? E o último é definir a avaliação dos resultados, né? Considerando os pontos críticos, né? Vocês vão avaliar essa programação e ver se realmente vai ser bom isso, né? Se vai, poxa, vai ser legal, vou conseguir os pontos que eu quero, tá certo? Então, revisando novamente, nós conseguimos esses pontos, levantamentos, o que deve ser ensinado, o que deve aprender, o que deve ser ensinado, o que deve se ensinar e o que deve ensinar, como deve se ensinar e quem deve ensinar. Depois nós vamos para a prática, né? Divisão, objetivo, determinação do conteúdo, escolha dos métodos, definição de recursos necessários, definição da população, periodicidade, tempo, cálculo do custo-benefício e a avaliação dos resultados. Ok, meus alunos? Nós vamos ficar por aqui e depois nós vamos fazer um exercício para a fixação desse aí. Lembra que ainda temos a execução
tá certo? São 3 etapas, o ciclo, tá certo? Falamos sobre o levantamento e a programação. Temos a execução do treinamento e depois, por fim, na próxima aula, vamos falar nesses 2 pontos: a implementação e a avaliação dos resultados. Ok? Tenha um bom estudo.